Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos os dois primeiros episódios da série de 2017, chamado O Bom Doutor. A série é basicamente assim. Sean é um médico recém-formado que irá iniciar sua residência no renomado Hospital St. Bonaventure, a convite do próprio diretor, o Dr. Glassman, que o conhece desde cedo. Entretanto, apesar de ter se provado ser um dos profissionais mais qualificados, Sean ainda sofre muito preconceito por ser autista e os outros médicos duvidarem da sua capacidade. O que eles não imaginam é que Sean é um gênio e tem potencial de salvar muitas vidas. Mas mesmo assim, será que ele vai conseguir provar as suas habilidades a tempo? Então calma aí, respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. O Dr. Sean Murphy é um jovem autista que está iniciando a sua residência no centro cirúrgico após se formar na faculdade de medicina. Para isso, o jovem teve que se mudar de uma calma cidade no campo para viver em San José, Califórnia, onde ele trabalharia no Hospital St. Bonaventure. Apesar de ele trazer dificuldades na vida, o autismo também é responsável por fazer dele uma pessoa brilhante, capaz de compreender o corpo humano e a área médica como ninguém. Um verdadeiro gênio da medicina. Ele tem um foco impressionante e uma obstinação inabalável, fazendo o que for necessário para salvar vidas, mesmo que isso fuja do convencional ou até mesmo aceitável para os padrões normais. Essas habilidades fazem dele alguém muito especial, ao mesmo tempo que é responsável por lhe trazer diversas dificuldades. Depois de arrumar sua mala, o jovem deixa sua casa, caminhando pela rua indo em direção ao ponto de ônibus para o aeroporto. No caminho, ele passa por um campo de futebol, relembrando de momentos traumáticos da sua infância. Por conta das suas diferenças, ele sofreu muito bullying dos outros jovens da sua escola, sendo salvo diversas vezes pelo seu irmão, Steve, a pessoa que ele mais gostava. Depois de uma longa viagem de avião, ele finalmente chega para sua nova vida em San José. Chegando lá, ele é imediatamente sobrecarregado pelo barulho. Haviam muito mais pessoas no mesmo lugar do que na sua terra natal. De repente, dois trabalhadores que estão instalando uma placa de vidro acidentalmente a derrubam. A placa bate em alguns objetos pelo caminho e o vidro se estoura, chovendo em cima de uma criança que passava. O garoto cai desacordado, ferido com os estilhaços. Seus pais correm até ele desesperados e um homem aparece, dizendo ser um médico. Eles percebem que o garoto foi atingido por um dos cacos de vidro no pescoço e está ferido. O médico usa um pedaço de tecido para pressionar o ferimento e tentar estancar. E por um breve momento, todos ficam em silêncio, dando espaço para que Sean organize seus pensamentos. Ele diz para o médico que ele está colocando a vida da criança em risco. Ele explica que o garoto possui um corpo muito menor do que um corpo de um adulto e que a pressão que ele está usando na verdade está cortando a respiração da criança. Ele se aproxima e move as mãos do médico para a posição certa, e então começa a examinar o corpo da criança. Enquanto isso, no hospital em que ele irá trabalhar está acontecendo uma reunião do conselho. O tema dessa reunião é justamente a chegada de Sean, onde por preconceito, muitos dos responsáveis pelas decisões do hospital estão preocupados com seu desempenho. Porém, o presidente do hospital, o Dr. Aaron Glassman, foi a pessoa que contratou Sean e explica para os demais que ele o conhece desde que o garoto tinha apenas 14 anos. Ele tenta convencer os outros de que Sean é muito mais do que capaz e que a sua adição será positiva. Mesmo assim, ele acaba sendo o único que se mantém a favor dessa decisão, sendo que o Dr. Marcus Andrews era a pessoa que mais tinha problemas com o garoto. Vendo que os demais provavelmente votariam em maioria para que Sean fosse demitido, ele tenta algo ousado. Perto dali, o Dr. Kalu e a Dra. Claire estão de pegação em um dos quartos do hospital, e são interrompidos quando ela precisa assinar um formulário de consentimento para um paciente. Já no aeroporto, a situação continua tensa. Sean usa seus conhecimentos sobre o sistema circulatório humano para imaginar onde as veias e artérias do garoto estão, e sentindo a sua pressão, ele se dá conta de que o garoto está com problemas para respirar. Ele explica que o ar se acumulou no espaço entre o pulmão e o tórax. Assim, ele precisará fazer um procedimento para que ele escape dali. Sean vai rapidamente até um posto de segurança e pede por uma faca emprestada. O guarda suspeita do seu pedido e se recusa a entregar. Porém, o rapaz apenas tenta pegar a faca enquanto o homem está distraído e sai correndo. Ele acaba não sendo tão rápido quanto imaginava que seria, e é rapidamente cercado e capturado pelos seguranças. Mas ele é salvo pela mãe da criança ferida, que corre até eles, dizendo que Sean é um médico tentando salvar a vida do seu filho. No hospital, Claire vai até o paciente que precisa assinar o documento de consentimento para sua cirurgia de coração.
O homem está assustado e diz que prefere primeiro ouvir uma segunda opinião. Claire diz que ele pode se encontrar com um terapeuta para ajudar a se acalmar, mas ao sair da sala ela é repreendida pelo Dr. Melendez, que diz que ela deve conseguir a assinatura logo. Ela diz que o paciente está assustado, então Melendez pede para que o Dr. Kalu colete a assinatura no lugar dela. Melendez diz que a empatia de Claire atrapalha no seu desempenho, porém Claire critica sua frieza com a situação sem considerar os sentimentos do paciente. Depois de conseguir apoio dos guardas, Shawn coleta alguns suprimentos improvisados para realizar o procedimento na criança. Ele traz 2 garrafas de bebida alcoólica, uma mangueira de plástico e uma faca. Ele usa a bebida para desinfetar a região e a faca para abrir um pequeno buraco no peito da criança. Usando o tubo e a garrafa de bebida, ele cria uma bomba improvisada usando a gravidade do planeta, criando assim um mecanismo para sugar o ar do peito da criança. Depois que algumas bolhas de ar escapam pelo tubo, a criança volta a respirar, e todos ao seu redor comemoram, principalmente os pais. O médico que estava com eles fica bastante impressionado com as habilidades de Shawn. Ao ser elogiado, Shawn revive mais um trauma de infância, lembrando de um momento em que seu pai lhe atacava. Ele era vítima de abuso infantil, onde seu pai lhe punia por ele ser diferente. Em um dos seus momentos de fúria, seu pai chegou até a tirar a vida de seu coelho de estimação, que Shawn amava muito. Aliás, foi nesse mesmo dia que ele conheceu o Dr. Glassman, que estava trabalhando em uma clínica veterinária e atendeu os garotos. Vendo que os ataques do seu pai não iriam parar, os 2 irmãos decidem fugir e passam a viver juntos em um ônibus abandonado. Certo dia, eles estavam brincando em um armazém e seu irmão cai de um lugar alto, se ferindo gravemente. Por ter sido incapaz de salvar o coelho e seu irmão, Shawn se tornou obcecado com a medicina, dedicando sua vida por completo para salvar vidas. Algum tempo depois, Shawn, o garoto e seus pais estão em uma ambulância a caminho do hospital. Shawn passa a maior parte da viagem observando o monitor cardíaco do menino, até que ele afirma ter notado algumas mudanças anormais. Entretanto, a médica ao seu lado não acredita no rapaz, dizendo que o equipamento avisaria se tivesse algo fora do normal. Ao chegar no hospital, Shawn acompanha a entrega do menino e se aproxima de uma das médicas que ficou responsável por ele, que no caso é a doutora Claire. Ele diz que o garoto precisa de um ecocardiograma, mas Claire o contraria, dizendo que não há nada no relatório falando sobre flutuações nos batimentos. Ela não acredita nele, e quando Shawn tenta insistir, Claire chama os seguranças, que o expulsam do hospital. O garoto é enviado para o centro cirúrgico, onde o Dr. Melendez inicia os seus trabalhos. Depois de observar os batimentos do garoto por alguns instantes, ele também nota a flutuação, mas isso deixa ele sem saber o que fazer. Ao comentar isso, Claire leva Melendez até Shawn, que ainda está sentado na entrada do hospital, e lhe pergunta por que ele pediu por um ecocardiograma. Eles levam Shawn de volta para o hospital e mostram os resultados dos exames. Shawn observa atentamente as informações e diz que elas confirmam a suspeita de que um pedaço pequeno de vidro havia entrado na corrente sanguínea dele e que estaria alojada no coração. Os médicos voltam para a cirurgia, seguindo a dica de Shawn, e eles encontram um fragmento exatamente onde ele disse. Enquanto isso, na reunião, o Dr. Glassman usa sua última cartada. Ele sabe que todos ali presentes sonham em algum dia ocupar a sua posição de presidente do hospital. Desse modo, ele faz uma aposta. Glassman diz que se Shawn falhar em demonstrar ser um médico competente nos seus primeiros meses no hospital, ele diz que irá abandonar a sua cadeira e pedir demissão. Apesar de todos os seus esforços, ainda há alguns céticos entre eles, não querendo esperar alguém se ferir para confirmarem as suas suspeitas. Porém, naquele momento, um dos médicos recebe um vídeo que está viralizando, onde eles assistem Shawn salvando a vida de uma criança no aeroporto. Um dos médicos que está por ali diz que o garoto está no hospital, assim como o médico que o salvou. Isso intriga alguns dos membros do conselho, que chamam Shawn para a reunião e lhe perguntam o motivo dele querer ser médico. Ele demora um tempo para começar a falar, mas logo explica que ele não conseguiu poder fazer nada quando quem ele mais amou precisou de ajuda, e ele deseja oferecer uma oportunidade diferente para as outras pessoas. A sua ação no aeroporto com a sua motivação acaba mudando a visão de pessoas suficientes do conselho, ao ponto deles aceitarem um acordo de Glassman. Porém, Shawn estaria sob supervisão. Depois de ser oficialmente contratado, o Dr. Glassman envia Shawn para a equipe do Dr. Melendez. Shawn fica empolgado, porém Melendez se sente ameaçado por Shawn.
uma vez que o rapaz rapidamente encontrou uma solução precisa para um problema que ele nem sequer sabia como começar. Isso faz com que ele fique em cima de Shawn, tentando evitar que ele faça algo que acabe chamando mais atenção, forçando o rapaz a ficar apenas com o trabalho de sucção. Durante a cirurgia, ele tenta ofender Shawn e diz que o hospital não é um lugar para pessoas como ele. Shawn tenta manter sua compostura e diz que tem muito o que aprender com Melendez ainda, mas ele dá uma alfinetada perguntando se a arrogância é um requerimento para ser um bom cirurgião. Sua honestidade assusta todos ali, que ficam em silêncio. Naquela noite, Shawn chega no seu apartamento, que está completamente vazio, já que ele foi direto do aeroporto para o hospital. Assim, ele acaba dormindo no chão. Na manhã seguinte, ele acorda e faz a sua rotina matinal, indo diretamente para o hospital o quanto antes. Apesar da sua empolgação, ele acaba calculando mal o horário e se atrasa por 5 minutos por conta do ônibus. Ele cumprimenta o grupo de cirurgiões de Melendez, que também conta com Claire e Kalu. Logo, é repreendido pelo médico pelo seu atraso e diz sarcasticamente de que a decisão do conselho em contratar Shawn foi excelente. O jovem, que não compreende o sarcasmo, agradece pelo elogio. O grupo então vai atender a sua paciente, uma mulher que possui um tumor no seu abdômen. Observando seus exames, Shawn conclui que ela está com um tumor maligno chamado de sarcoma, mas ele diz isso na frente dela. Isso deixa a mulher assustada, fazendo ela achar que a sua vida está em risco. Os médicos então rapidamente puxam Shawn para fora da sala e o repreendem pelo seu comportamento. Eles dizem que apesar da honestidade ser precisa, eles também têm que dizer isso de uma maneira que não assuste o paciente. Apesar disso, todos acabam concordando com o diagnóstico de Shawn e se preparam para a remoção do tumor. Ainda assim, Melendez tenta ocultar Shawn, fazendo-o trabalhar na enfermaria medindo os sinais vitais dos pacientes. Shawn não reclama disso, porque ele quer ajudar de todas as maneiras, e vai motivado a fazer o trabalho, deixando Melendez um tanto confuso. Ele segue seu dia examinando pacientes com condições menos graves, porém Shawn faz esse trabalho de uma maneira exagerada, fazendo mais testes do que o necessário para ter certeza. Isso deixa a enfermeira que está com ele frustrada, mas ela não reclama de imediato. Algum tempo depois, o Dr. Glassman está caminhando pelo hospital e nota Shawn na enfermaria. Eles questionam o porquê o jovem está ali, e ele explica que ele está lá a pedido de Melendez. Glassman então percebe que Melendez está sabotando Shawn. Enquanto isso, Claire está tentando acalmar a paciente do tumor, que está assustada com a cirurgia porque o casamento do seu filho vai acontecer logo e ela tem medo de não estar lá para participar. Para deixá-la mais calma, Claire diz que há grandes chances dela sobreviver, mesmo que ela não tenha certeza disso. Ao sair da sala, Kalu repreende Claire por mentir. Porém, ela responde que às vezes a verdade é mais prejudicial para os pacientes. Não há por que eles tirarem a sua esperança. Enquanto isso, um dos membros do conselho, o Dr. Marcus Andrews, vai até Melendez avisar que uma enfermeira está reclamando dos procedimentos de Shawn e que essa é uma boa oportunidade para punir ele. Andrews está de olho em Shawn, querendo marcar cada um de seus erros. Já Shawn está focado em ajudar seus pacientes e atende uma pequena menina que está com dores no estômago. Seus pais discutem durante toda a consulta, mas Shawn foca no trabalho e pede por vários exames. Porém, o Dr. Melendez chega antes deles serem processados e os interrompe. Ele faz uma análise rápida da situação e do lado de fora da sala diz para Shawn que a razão do problema de estômago da menina é o estresse causado pela briga dos pais. Ele fala para a enfermeira guiar Shawn e decidir quais exames devem ser feitos pelo resto do dia. Shawn tenta dizer que não concorda com Melendez, mas é ignorado. Nesse momento de tensão, ele revive mais uma das memórias do seu passado. Memórias de um tempo difícil, onde ele e o irmão precisavam pedir esmolas para sobreviver. Eles normalmente mentiam para isso, e como Shawn não gostava de mentir, Steve era quem falava. Ao longo do dia, Shawn focou em seu trabalho, atendendo os pacientes de acordo com as ordens da enfermeira. Enquanto isso, o resto do seu grupo cirúrgico se prepara para remover o tumor, mas acabam encontrando um problema ao descobrir que ele é muito maior do que anteciparam. Isso aconteceu porque o tumor está colado em alguns órgãos que impedem ele de ser alcançado até nos exames. Sabendo da capacidade de Shawn de solucionar problemas, Claire chama ele para o centro cirúrgico. Porém, mais uma vez, Melendez o corta e fala para que ele vá buscar a biópsia no laboratório. Ele demonstra seu desapontamento para Melendez, mas é ignorado novamente. Shawn então vai para o laboratório e pede pelos exames, que não estão prontos.
Shawn apressa a enfermeira, que pede para ele esperar. Ansioso, Shawn relembra de uma memória em que o irmão lhe mostrava que às vezes ele precisa ter coragem, jogando uma pedra na janela de uma casa para demonstrar. Shawn entende a mensagem um pouco errada, então no seu momento de bravura ele apenas diz que vai jogar uma pedra na enfermeira se ela não se apressar. A mulher leva a situação na brincadeira e os dois acabam formando uma conexão. Ela entrega os resultados para ele, que corre de volta para o centro cirúrgico. Apenas Kalu e Claire estão lá naquele momento, e ao examinarem, ambos concluem que não há nada que possa ser feito para salvar a paciente. Shawn então faz uma proposta ousada, dizendo que eles deveriam sacrificar um de seus rins saudáveis para que pudesse remover todo o tumor com facilidade, sem correr riscos de sangramentos. Eles consideram a ideia um absurdo, porém mais tarde, quando estão em reunião com Milentes para tomar uma decisão, Kalu acaba dando a ideia de Shawn. Ao contrário do que imaginaram de início, Milentes elogia sua ideia e diz que ela é promissora, fazendo com que Kalu decida levar os créditos pelo plano de Shawn. Assim, o grupo decide que eles vão remover um dos rins da mulher. Porém, Claire ainda é contra a ideia. Ela diz que eles vão remover um órgão saudável e mesmo assim isso não vai garantir que a mulher vá se recuperar. Sem mais argumentos, Milentes diz que Claire está em minoria e que eles irão prosseguir desta maneira. Assim, eles seguem com a cirurgia. Enquanto isso, Shawn aproveita a conexão que fez com a enfermeira do laboratório para lhe pedir alguns exames não solicitados da garotinha com dor de estômago. A enfermeira decide ajudá-lo, e ao ver os resultados, Shawn percebe que a situação dela é fatal. Entretanto, ele descobre que a garotinha já recebeu alta e foi mandada para casa. Desse modo, desesperado, Shawn sai correndo pela cidade, indo até a casa da menina pelo endereço da sua ficha. O que é ilegal. Ele bate na porta da família e, sem cerimônias, diz ao pai que a filha dele está para bater as botas. O homem, obviamente, fica incomodado e não acredita nele, dizendo que Shawn é um lunático e que irá chamar a polícia se ele não sair dali. Eles são interrompidos pelos gritos de ajuda da mãe e correm para encontrar a menininha que havia perdido a consciência. Rapidamente eles dirigem para o hospital, com Shawn no banco de trás com a criança, fazendo massagem cardíaca para que ela sobreviva. Enquanto isso, na cirurgia, a remoção do tumor é um sucesso e a vida da paciente é salva. Logo, Shawn chega com a menininha e por meio de um ultrassom ele percebe que a garota precisa de uma cirurgia urgente para salvá-la. A enfermeira diz que os outros cirurgiões estão ocupados. Então Shawn se posiciona para assumir o trabalho. Antes que pudesse começar, Milentes, que havia terminado de remover o tumor, entra na sala e tenta afastar Shawn da paciente. Porém, nesse momento, o Dr. Marcos, que estava os assistindo, ordena que Milentes se afaste e deixe Shawn trabalhar. Milentes tenta contrariar, mas o superior diz que Shawn provou que merece a posição e que ele vai respeitar isso. Mesmo assim, Milentes permite que Shawn apenas ajude com os trabalhos menores. Mais tarde, o Dr. Marcos e o Dr. Glassman se encontram no banheiro e começam a conversar. Sem temer, Marcos admite que está sonhando com o fracasso de Shawn, porque isso lhe fará ser o próximo presidente do hospital. Marcos diz que a única razão dele ter incentivado Shawn hoje foi para lhe dar o senso de autoridade que vai fazer ele errar. Apesar disso, Shawn se provou ao contrário, e em apenas 2 dias foi capaz de salvar a vida de 3 pacientes com as suas incríveis habilidades. Quando Shawn passa no quarto da criancinha para ver como ela está, seus pais felizes vão até ele lhe dar um abraço, gratos por ele ter salvado a vida de sua filha.